Salve pessoal! Então, eu queria continuar hoje com os estudos que nós começamos a fazer quando a gente começou a analisar o realismo jurídico na última sessão. E nessa sessão eu queria olhar um dos problemas que foi anunciado, né, que foi desenhado ali no final da sessão passada, e é um problema que permanece para a gente. Então aqui a gente vai trabalhar basicamente ao redor das noções de obrigação e cogência. São dois termos que nós vamos utilizar aqui, eles são tirados das partes iniciais da leitura do Direito e Fato do Oliver Crona, né, que foi aluno do Hegerström, né, e que de alguma maneira teve aí, ele se permitiu continuar um pouco as hipóteses que foram levantadas, tanto a partir da escavação kelseniana quanto a partir da escavação do Hegerström. Né. Então eu gostaria justamente de continuar a leitura do problema com base nisso. Não é a única matriz teórica que a gente vai utilizar, nem não são as únicas matrizes teóricas que nós vamos usar ao longo da sessão, mas eu queria justamente continuar o trabalho operacional que a gente tem feito com base nisso. Né? Então, o que a gente tem em mente aqui? Na sessão passada, a gente começou a discutir qual era o papel do realismo jurídico na releitura daquilo que nós tínhamos entendido por Midcoat e daquilo que a gente chamou de Kitsch, né? Que é justamente toda aquela tentativa de produção de uma teoria sem que ela alcance um patamar teórico efetivo propriamente dito. E a gente chegou à conclusão de que existem, evidentemente, terrenos, né? Inclusive no debate a gente fez a avaliação desses modelos, a gente chegou à ideia de que de fato existem terrenos de limitação. Tem outros que alcançam uma certa dimensão teórica, né? Mas de um jeito ou de outro, a maneira estrutural, o metadiscurso da produção jurídica, ele envolve uma tendência muito forte a essa maleabilização principiológica, e por conta disso acaba levando a gente a uma possibilidade muito forte de fragilização do próprio discurso jurídico, de fragilização da própria produção teórica e científica do direito. Né? Daí viria, por exemplo, né, o senso comum teórico dos juristas, que foi um esboço que o Vará fez lá atrás, a título ensaístico, para explicar essa noção, para explicar essa realidade. Mas nós começamos a entender que existe de fato a possibilidade de você fazer um esforço e que, como existe um limiar, um limite representativo para a produção teórica, e a produção teórica ela só consegue se encaixar no fluxo histórico, portanto no fluxo fenomênico das produções teóricas do direito, a gente vai ter ali dentro dessa característica, desse atributo de representatividade, uma fragilização dessas bases, dessas plataformas teóricas às vezes. Né? Então, assim, a gente acaba tendo aí, por exemplo, todo um cenário, todo um contexto em que nós vamos efetivamente contemplar a ascensão e a proliferação excessiva de princípios, uma maleabilidade hermenêutica muito grande, né? E a gente vai ter, por exemplo, apesar de um enriquecimento muito sólido do discurso jurídico, a gente também vai ter uma impossibilidade de definição clara do que significa essa predisposição discursiva. E aí a gente começa então a trabalhar com essas realidades. E aí, veja, tem dentro desse contexto tem três linhas, né, linhas teóricas que de alguma maneira promovem um ataque um pouco mais feroz, um pouco mais frontal a esse problema e que ao tentar endereçá-lo tentam justamente procurar o reparo de uma produção científica no direito, mas ao mesmo tempo tentam se servir ou têm que se servir, se vêm na obrigação de se servir de representações. Tá? Isso porque o direito não deixa de ser, e eu acho que isso já está mais que evidente a essas alturas, ele não deixa em momento algum de ser uma estrutura linguística. Né? Então a nossa intenção agora é justamente trabalhar com a ideia de obrigação e de cogência e tentar entender o que são os fatos jurídicos dentro dessa ordem. Tá? Vou começar justamente aqui com algumas noções do Kelsen. Né? Ser e dever ser são duas noções que são produzidas, são construídas dentro desse contexto e pelo desenho, pelo traço que elas oferecem, elas são de alguma maneira também forças representativas. Por que eu coloco isso? O Kelsen, se a gente for olhar a teoria pura do direito, ele tem uma consciência muito clara desde o começo da sua obra, ele tem uma consciência muito clara do que diz respeito a essa qualidade ficcional do direito. Né? Ele mesmo confessa no centro da teoria pura do direito que, em grande parte, tem elementos ali, sobre notadamente a ideia de pessoa jurídica, né, da arquitetura da personalidade jurídica de uma forma geral, tem elementos que, em série, vão ser considerados contextos ou arquiteturas representativas. Né? E
Em razão disso, em razão dessa leitura representativa, nós vamos ter também todo um contexto que nos permite, digamos assim, a rearticulação de forças, a rearticulação de intenções e de produções de sentido que são destacadas de uma realidade que nós entendíamos ou entendemos em determinada medida como subjacente, e ela é trazida para dentro desse contexto, que é o contexto plano, que em alguns casos é chamado de plano da existência jurídica, em outros casos vai ser chamado de plano da validade jurídica. Né? E aí a gente tem esse perfil, essa arquitetura. Ser e dever ser, a gente entende inicialmente justamente como um plano desse dado de realidade e um plano que vai envergar, vai criar essa modalidade, essa força contextual que ingressa já no âmbito de capacitação jurídica. Qual é o problema que existe dentro dessa leitura? Quer dizer, não é bem um problema, mas como é que essa leitura acaba sendo uma leitura eminentemente representativa? E aqui ela cai na armadilha dela. Veja, quando o Lacan fala sobre a estrutura de representações, ele vai dizer justamente, eu acho que eu já comentei com vocês em outra sessão, que o contexto mais sincero de uma representação é sempre o contexto em que a representação se denuncia como tal. Né? Ou seja, a representação, para que ela possa ser isso, ele vai colocar quando ele está discutindo Saint-Thomas Madacan, quando uma representação vai se colocar da sua maneira mais sincera e ontologicamente mais vinculada, essa representação necessariamente tem que se denunciar e se delatar como tal. E quando ela faz isso, ela basicamente se anuncia como sendo efetivamente vazia de conteúdo e, portanto, absolutamente descompassada com qualquer tipo de reflexão ontológica que ela anuncie. Esse problema, que é um problema que, no contexto lacaniano, é posicionado na relação travada com a ideia de um significante mestre, ele também traz à tona a noção de que o repositório de uma representação, na medida de sua sinceridade, de sua reflexão autônoma, ele só consegue sustentar a ideia de um processo reflexivo quando ele vincula ontologicamente essa ideia do vazio da reflexão fora do próprio atributo representativo. Veja, eu sempre represento alguma coisa que não é não é a própria contemplação da representação. Eu sempre significo algo que não é o próprio signo. Tá? Mas esse modelo de significação ele só se sustenta enquanto ele tem outras forças atoras de significação que permitem, no momento da falseabilidade daquele signo, o vínculo a outros signos que, mesmo assim, procuram se sustentar por não estarem sob o escopo, sob o olhar central do agente de interpretação, né, da força actante, da força que produz o signo ou que interpreta o signo. E por isso mesmo conseguem manter essa mesma relação ontológica. De modo que a produção de significação, dentro ou fora do direito, ela é sempre uma produção de deslocamentos. Não é simplesmente significar algo nesse momento ou nesse instante, mas é trazer à tona pela significação e pela consciência do jogo de significação também o deslocamento de significações que são válidas como pressupostos para o momento de significação que eu tenho diante de mim agora. Se eu vou, por exemplo, falar sobre Kelsen aqui, evidentemente eu sei que as coisas que eu digo elas padecem de uma determinada realidade. Eu até ponho a imagem dele aqui, mas ela é só uma foto. Existem apenas processos de significação em jogo e nós estamos absolutamente conscientes de que eles são só processos de significação. Tem duas saídas aqui. Esquecer que esse processo é um processo de significação e entrar no jogo das tradições inferenciais da significação, ou, o que é mais assentado quando a gente está discutindo a própria linguagem, abandonar a possibilidade desses jogos e buscar as cadeias referenciais de significação fora da discussão que nós travamos. Os dois movimentos estão colocados nessa dicotomia Sein-Sollen. Por quê? Quando eu falo ser e dever ser, Sein e Sollen, eu estou basicamente dizendo o seguinte: o direito enquanto dever ser é uma arquitetura ficcional. Tá? Ele é uma arquitetura que está dentro desse plano de validade na leitura kelseniana, ou para outros plano de existência jurídica, que nada mais é do que uma existência consciente de sua falseabilidade, né? Consciente de seu agarre necessário à construção inferencial. E do outro lado eu tenho como oposição uma realidade que eu quero traduzir para esse espaço. E essa realidade que eu quero traduzir é colocada nesse ser. Veja, o problema central desse termo ser é que ele já é em si, por si, uma significação e ele só faz sentido no contexto dessa dicotomia. Se eu extrapolo isso e vou falar sobre o problema filosófico do ser, por exemplo, eu faço com que ele seja desaparelhado e desarraigado das suas possibilidades de expressão linguística.
Tá? Então, por exemplo, quando eu vou fazer proposições jurídicas, aqui a gente vai ter, evidentemente, alguns pontos de discordância nas interpretações, né? Particularmente, eu vejo a proposição jurídica como uma arquitetura subjacente à produção normativa e, portanto, como uma dação de significação à norma. O que eu estou fazendo na realidade é evocar elementos que dizem respeito ao ser, construí-los e arquitetá-los segundo a estrutura inferencial do dever ser, então eu já estou alojando, e nesse alojamento criar uma ponte de comunicação entre dois mundos. Só que para eu construir qualquer tipo de proposição jurídica e qualquer tipo de norma com base nessa proposição jurídica, o meu olhar metajurídico ele é também um olhar encadeado por estruturas narrativas, discursivas, por estruturas de significação. Dentro desse contexto dicotômico, é evidente que eu consigo respaldar o meu discurso fora, porque eu elimino a possibilidade, vejam a elegância da questão agora, de questionamentos dentro dessa esfera. Já vou voltar nesse ponto e agora já deve dar para reconhecer o argumento central da teoria pura do Kelsen aqui. O que acontece aqui? Se eu volto para a argumentação filosófica, eu impossibilito o meu trabalho porque na perda de vínculos o propósito ou o sentido da reflexão passa a ser o sentido filosófico. De modo que, enquanto força actante da produção de significação e da produção de reflexão, eu estou, na realidade, constituindo universos e arranjando pontos de representação. E vocês vão me dizer, que novidade! Na realidade, a gente está trabalhando com significantes mestres e com seus reposicionamentos. Sim, só que tem um ponto a mais nessa história. Eu não estou trabalhando com a força de significação que vai gerar uma cadeia de significados. Eu estou trabalhando com a localização dos significados e a consciência da impossibilidade de significar. Meu discurso, nesse sentido, sobretudo na caracterização da estrutura científica de qualquer leitura que eu faça, ele vai ter três elementos contemplados interiormente. O primeiro deles é uma geração de sentido dada por meio daquilo que seria supostamente a consciência do objeto, mas que na realidade é um direcionamento para a arquitetura de significação dentro do nosso contexto específico. Segundo, além desse sentido, por exemplo, pode ser o sentido da reflexão filosófica, o sentido da reflexão jurídica, eu também tenho um contexto renovado que vai me permitir a leitura dessa arquitetura sígnica, colocando certo debate sígnico, esvaziando esse debate sígnico por meio de metadiscursos, mas partindo de pressupostos que preenchem outras forças de significação e nos seus preenchimentos estabelecem por isso mesmo todo um desenho, toda uma esfera de blindagem, por assim dizer, que vai me permitir sustentar uma discussão não significante a partir de signos que e de certa maneira respaldam a minha possibilidade de fala. Então, por que existe essa discussão e como é que ela opera? Geralmente ela vai aparecer no plano do método. Então, o sentido aparece no plano do objeto. Essa discussão aparece supostamente no plano do método. Só que ela não se completa, existe uma defectibilidade do discurso metodológico. O discurso metodológico ele não consegue, ele vai ter necessariamente, quando ele assume essa consciência, ele necessariamente vai ter que ter um momento de questionamento de si mesmo, e ele não dá conta disso. O discurso metodológico ele tem necessariamente que ser autocrítico e autorreferente. Então ele não consegue, chega um ponto em que ele não consegue mais se respaldar nessas outras arquiteturas de significação. E aí sim nós vamos ter um terceiro lugar, que é a formulação desse significante mestre, que vai me dar o estofo teórico. Então eu tenho três elementos: objeto, método e teoria. O objeto é, na realidade, sentido da reflexão. O método, na realidade, é a polarização do esvaziamento de significação e do preenchimento pressuposto de significação. E aquilo que eu entendo como teoria é o movimento de conformação e estruturação da dinâmica do significante mestre. Então, eu tenho três pontos aqui. Veja, se eu pegar o Zayn-Zolan, é exatamente isso que eu tenho. Quando eu defini dever ser, eu demonstrei no dever ser eu vou discutir aquilo que é ficcional e, portanto, vazio de significação, exceto no sentido em que eu preencha. Para isso, eu me respaldo em pressupostos que são externos. E esses pressupostos externos dizem respeito às arquiteturas filosófica, sociológica, social, moral, ética e assim por diante. Institucional, seja lá o que for, né?
E por fim, eu vou estabelecer como significante mestre a raiz que nós vamos comentar daqui a pouco, que é a da norma hipotética fundamental. Então percebam que eu tenho essas três dimensões alocadas mesmo nessa dicotomia Zain-Zollern. Agora, por que eu falei que precisaria voltar a esse pressuposto? Quando o Kelsen vem e me diz na teoria pura do direito, olha, eu não posso, não devo olhar para métodos externos. As primeiras páginas da teoria pura do direito. Não olhe para o método da sociologia, nem da filosofia moral, nem disso, nem daquilo outro, porque isso contamina a metodologia do direito, precisamos de um método puro. O que ele está dizendo é, enquanto emprestarmos métodos, a discussão inaugural não pode ser a discussão do direito, porque eu continuo esvaziando signos sociológicos e signos morais, signos éticos e signos sociais, e eu não consigo oferecer, eu não consigo fazer a partida que vai me permitir a criação, a elaboração de um novo jargão, de um novo elenco de um novo elenco terminológico que, ao mesmo tempo em que é vazio, recepciona torções e transformações de elementos que estão condensados e intensificados lá fora. Então, para que eu consiga... Você veja que interessante isso, porque nesse sentido a ciência do direito ela começa a servir a um propósito um pouco mais reforçado, que é o de estabelecer e conjugar, o de fixar determinadas cadeias de significação externas ao direito. Porque ela lança o espaço e o projeto da dúvida com uma conjugação de elementos que, a rigor, são colunas que estão disputando por suas próprias forças e suas próprias características dinâmicas o espaço do direito. Dá um exemplo aqui, muito simples e muito direto. Eu vou fazer uma discussão, por exemplo, no direito, quando eu vou falar sobre, por exemplo, a questão da moralidade, e esse eu acho um ponto alto. Vou falar agora, por exemplo, sobre a moralidade da aplicação. E me desculpe aqui, Júlia, a Júlia já está saturada com esse tema, mas eu vou puxar ele aqui. Eu vou falar sobre, por exemplo, a possibilidade de intervenções ou não intervenções no contexto da pandemia. Por que eu uso esse exemplo agora? Se vocês forem ver a análise que o Barroso fez, ontem a gente estava aqui no grupo de professores discutindo esse assunto e assistindo, o que o Barroso falou, basicamente a expressão do Barroso no que diz respeito ao recente julgamento da MP, traz justamente à tona alguns elementos profundamente, demarcadamente linguísticos e muito interessantes. Ele fala lá pelas tantas o seguinte, olha, até hoje não tínhamos esse contexto, esse jargão da pandemia dentro da nossa discussão social e agora passamos a ter. E agora a discussão que começa a acontecer é justamente em que medida o Estado pode interferir, em que medida existe a possibilidade de atribuir valores morais, sociais ou de demandas materiais em sentido universal, de modo que o Estado possa impor esses argumentos, possa impor esses detalhes, mas ao mesmo tempo, em que medida eu devo respeitar a possibilidade de adesão pessoal e, portanto, de autonomia, que é e pertence ao contexto ético e ao contexto moral, mas em que medida, ao mesmo tempo, eu posso me valer de princípios para a proteção de determinados direitos e em que medida existem dados objetivos e critérios estabelecidos dentro da ciência médica. Então, veja, eu tenho 4 agentes, né? A questão da intervenção do Estado, a questão da autonomia e da adesão particular a elementos morais, a questão da objetividade científica, a questão da exposição de direitos. E essas colunas estão sendo acionadas e estão sendo projetadas para o interior da ciência do direito como sendo espaços de argumentação estabelecidos. Os argumentos já estão estabelecidos e feitos e estão sendo conclamados a participarem dessa zona vazia de linguagem. Eu só vou discutir o bom direito quando eu estiver discutindo o vazio, a vacuidade da linguagem jurídica, a vacuidade das medidas jurídicas. Mas você inclusive falou de direitos aqui como uma dessas colunas externas prontas. Sim, porque o direito parte de um pressuposto que é o princípio ético. Então, quando eu declaro algo, lembra do que o Dworkin falava, quando eu declaro que algo é meu direito, há um princípio ético por trás disso. Então, eu estou solicitando uma coluna que é uma argumentação política a seu modo, que é uma argumentação existencial a seu modo. E esses elementos estão ali considerados prontos, mas eu posso me voltar para eles e eu posso levar o questionamento a outras esferas que não cabem nessa discussão. Né? Eu posso discutir, por exemplo, a relação Estado e autonomia. E ela é uma discussão plenamente feita hoje, ela é plenamente e perfeitamente cabível. Aliás, ela é essencial hoje, mas não é esse o lugar da discussão. E aí eu passo a utilizar as ferramentas jurídicas como pontos de proteção ou de detração dessas relações, a depender do lado que eu assuma. Tudo bem? Então, assim, eu tenho esses 3 campos, só que eles não são bem o que eles parecem. Quando eu falo objeto da ciência do direito, não é bem isso que eu quero dizer. Eu estou dando sentido de reflexão. Não é bem objeto, é um sentido, uma área de reflexão. Mas a área de reflexão é dada pelo objeto, porque é o objeto que eu estudo. Não, não há objeto. E esse é o problema. Para a filosofia da linguagem, não há o objeto. Há apenas a zona de reflexão constituída pela linguagem. Como ela é mutável, essa zona ela vai buscar respaldos flutuantes em vários lugares distintos.
Ao mesmo tempo, eu tenho o método. Mas esse método não é exatamente o que parece. Esse método é a definição do lugar de esvaziamento e como eu vou trabalhar, como eu vou operacionalizar essa vacuidade da significação com relação a potenciais preenchimentos de significação posteriores. Quais são as regras do jogo de preenchimento de significação? E por fim, eu tenho aquilo que eu vou chamar de teoria, né? E essa base teórica, essa construção teórica, essa arquitetura teórica, ela envolve o estabelecimento de significantes mestres e, portanto, arranjos que têm certa rigidez e podem ser repetidos. Né? Isso tudo vai ter uma relevância muito grande no olhar que a gente tem sobre a norma hipotética fundamental, que é basicamente o fundamento, o respaldo teórico que a gente tem aqui nesse momento, mas ao mesmo tempo vai ter uma influência muito grande sobre aquilo que nós entendemos como respaldo teórico universal do direito. E nesse sentido, a regra não é objeto de estudo. Ela é simplesmente um elemento fundamental de uma arquitetura. Né? Veja, a gente tem um problema crucial. Né? Na realidade, a gente começa a inverter o problema do direito nesse sentido. Até hoje, a gente pode dizer assim, mas o objeto de estudo do direito é a norma jurídica. Né? Até hoje, a gente pode dizer, o objeto de estudo do direito é a decisão judicial. Ela não explica tudo, ela não tem alcance pleno. Até hoje nós podemos dizer que, na realidade, é a aplicação da histórico-concretude sociocultural em sua confrontação com o sistema. Então, a dialética sistema-problema. Eu posso falar sobre dialética sistema-problema e descaracterizar isso como jurídico de várias formas, e também posso, né, não pensar o problema do direito dessa maneira. Mas, enfim, o fato é que eu tenho um problema central que exige solução. Não é um objeto central de estudo. Vejam, não é o cercamento, o cerceamento, o desenho do lugar vazio de discussão do direito, mas sim um problema que o direito tem que enfrentar, que é o problema do porquê eu posso interferir globalmente em esferas que transcendem os limites da minha própria esfera de autonomia. Por que eu posso ter, inclusive, a sofisticação de instituições e estruturas que se permitem interferir nas vidas alheias? O que acontece aí? Né? E aí a gente cai naqueles chavões. Né? Não, mas a comunidade, a sociedade... Não, esquece isso, porque agora a gente não pode mais contar com essas colunas. No minuto em que a gente viu, dentro dessa dicotomia ser e dever ser, o esvaziamento de significação, e a gente começa a perceber que esse esvaziamento de significação é polarizado e que ele disfarça dilemas, a gente tem que planificar a abertura desses elementos. E quando a gente planifica o que resta na realidade, quando a gente desfaz isso, não é uma surpresa que reste apenas a relação de poder que está sendo colocada e um amontoado de justificativas que não se alinham muito adequadamente a esse processo que nós queremos constituir. E aí nós começamos então com 3 cadeias centrais. Né? E aqui eu estou entre o Kelsen e o Olive Crona. Né? O Olive Crona ele começa na esteira do Hagestrom a estabelecer uma crítica àquilo que o Kelsen coloca, mas ele usufrui muito do que o Kelsen constrói. Ele vai dizer lá pelas tantas, olha, ele vai usar o termo obrigação, né? Obrigatoriedade e obrigação. Ele vai começar a se perguntar o que é que me obriga, o que no direito é essa força que obriga. Né? A característica principal é essa, né? É o obrigar. A gente pode falar, mas existem modalizações, existem faculdades, existem permissões, existem proibições, existem, né? Veja, eu posso colocar tudo sob o signo universal da obrigação, porque o que me interessa aqui é o conector humano. Né? Quando o Oliver Crona ingressa na discussão, ele está simplesmente dizendo, olha, tem uma cogência, né? Por isso eu coloquei o termo cogência, tem algo que compele, impele, impede, conduz, induz, né? Tem algo que obriga, em outras palavras, tem algo que obriga a ação, obriga a inação, que obriga a permanência de limites, no caso da faculdade, né, ou de certas permissões, tem algo que desenha, né, por meio desse traçado, dessa arquitetura das obrigações. O Kelsen, quando ele vai olhar essa questão, ele é um pouco mais completo do que isso. Né? Ele pega essa mesma força gravitacional e ele racha em 3 partes. Né? Então ele vai falar de obrigações, poderes e deveres. A obrigação ela vem como... E aí está a grande questão, porque ele já enxerga um desenho mais complexo do que esse desenho inicial que o Olive Crona está colocando. Entre dever, poder e obrigação existem critérios distintivos. A obrigação ela advém como contraste em relação ao direito de uma arquitetura relacional eminentemente subjetiva. E por conta disso ela vai falar de vínculos. E, portanto, ela vai insinuar a ideia de que existem pactos, acordos, contratos, né? Ao passo que deveres e poderes não. Né? O dever ele é uma imposição legal. O poder ele é uma prerrogativa oferecida ou concedida pela lei. Né? O poder ele teria como oposto o direito, né? Perdão, como paralelo, como análogo o direito. Os desenhos específicos que são estabelecidos e que rascunham, né,
essa recomposição desses elementos, eles são interessantes porque, na realidade, o Kelsen ele insinua certas coisas ali, mas o que ele está olhando de verdade é como essas dinâmicas operam. Se eu, por exemplo, falo sobre dever e sobre poder, essas relações elas estão estabelecidas por literalmente por um véu, por uma tela que é a norma. A norma jurídica, nesse sentido, ela não me permite subjetivamente entrever todos os trâmites de organização do dever e do poder. Ela me permite sim desfrutar das consequências imediatas desses deveres e poderes, mas passando dessa relação, existem mecanismos muito mais complexos, mecanismos procedimentais propriamente ditos, né? Se a gente quiser voltar para as pautas de determinados realismos, notadamente os realismos procedimentais, né? Eu vou ter justamente o reforço dessas normas e, portanto, a validade delas a partir do procedimento. E o procedimento ele permanece como um critério complexo que trabalha a autorreferência da lei sobre a lei. Ou seja, ali o processo de esvaziamento de significação ele é operacionalizado por meio desse tráfego constante e desse ritmo repetido de consolidação de práticas, né? E a invalidação de práticas que escapam a essa estrutura procedimental que já está sendo repisada, né? Ela tem, evidentemente, seus fundamentos, ela também vai jogar e vai operacionalizar esses esforços, só que no caso dela a situação é muito mais difícil. Pense, o que a gente está fazendo aqui basicamente é jogar, quando a gente fala sobre procedimento, sobre processos legislativos, quando a gente fala sobre o procedimento que dá atrás a arquitetura do dever e do poder, a gente está falando na transcensão do limiar, ali, logo na travessia da fronteira, a gente está falando especificamente sobre potências gravitacionais que já alegam ali o poder constituinte, que já alegam a legitimidade de representantes, já vão falar sobre forças representativas, forças do majoritarismo, já vão começar a colocar em jogo questões que são por demais abstratas e elas próprias, mesmo fora de um modelo jurídico e integradas a um modelo político, só operam por características de representações e signos muito, muito delicadas, né? Então a justificação ali ela fica muito porosa, ela falseia muito facilmente, na medida em que ela marcha para longe de poderes constituintes, né, como eram chamados ali, se você for olhar, por exemplo, na Antiguidade Clássica, lá Tito Livio, Suetônio, se você for olhar Heródoto, o próprio Aristóteles, ou for contemplar o trabalho de leitura de um Flávio Joséfo no que diz respeito aos hebreus, enfim, né? Eles todos vão falar, existe um legislador e esse legislador é um governante, ele não tem uma caracterização clara a respeito dessas potências legitimadoras, porque elas não entraram em discussão, não era momento histórico, não havia terreno político e jurídico para que essa discussão fosse talhada, fosse cinzelada, né? Então havia um lugar que era um lugar da não discussão, que era o lugar do sagrado, né? E isso traz à tona um problema a mais, que é abordado em certa medida ali pelo Oliver Crona, que é a questão dessa consagração da norma, a questão da consagração do direito. Mas a gente já vai chegar lá. Isso daí a gente cria justamente um espaço de não discussão, porque ele é o espaço luminoso, ele é o espaço em que a ontologia aparece no mundo, e aí nós já não lidamos com os mecanismos racionais, mas lidamos com o mecanismo da perplexidade e da intimidade ontológica. Então ali a gente cria esse ponto de parada. Mas aqui, se a gente continuar avançando, a gente vai começar a ver que os modelos de relação de poder e de autoridade que estão esparramados em condições procedimentais, elas exigem justificativas que não dão conta de dar, elas não conseguem mais, né? Por outro lado, a questão das obrigações ela nos permite ver o outro lado da moeda, ela nos permite afastar o véu. Por quê? Porque se eu vejo, se eu estou dentro de determinado contexto normativo e estou criando uma relação de direito com outra pessoa, uma relação sinalagmática, ou seja o que for, eu entendo quais são os mecanismos que levam à produção daquelas estruturas, daqueles dispositivos, e tecnicamente eu sou minimamente responsável pelo conteúdo que está posto ali. Então a minha relação já não é mais uma relação de mera obediência, concórdia ou discórdia do conteúdo. Ela é uma relação de confecção particular do conteúdo a que obedecerei. Então eu tenho essa composição específica e nessa composição eu trago uma distinção muito feroz nos meus olhares. Aqui também eu vou começar a perceber, portanto, que existem maneiras diferentes de representação e de fluência do signo.
já que em um determinado momento ele vai ter incorporado como possibilidade de legitimação, inclusive o seu conteúdo, e como possibilidade de deslegitimação também. E em outro ponto, a ideia de discussão sobre a legitimidade de conteúdo é muito mais difícil, ela é muito mais amarrada. Ela está presente, mas ela conta com uma arquitetura também procedimental para o seu lineamento em certa medida, né? Então, assim, o que a gente tem no final das contas é que esse problema ele começa a ser colocado já de uma maneira complexa. Mas nós voltamos, nesse sentido, à pergunta que foi feita por Kelsen, por Olive Crona, por Hegerström, por Hart, enfim. Como é que eu consigo entender essa obrigatoriedade? Cada um deles, evidentemente, fez essa pergunta de uma forma diferente, né? O Kelsen partiu desse dispositivo ficcional e começou a tentar entender como a norma poderia ser obedecida, né, em certa medida. Se você for olhar, por exemplo, para a escola do realismo psicológico, do realismo escandinavo, a preocupação dela é isso tudo é vazio, né? São só forças de significação e a obrigatoriedade ela tem que ter encaixe num dispositivo de significação. Do contrário, ela não se sustenta, né? Não havendo convencimento e aceitação, não há sustento. O Olive Crona é um dos poucos a discordar dentro desse contexto. Ele, na realidade, o que ele faz, o que ele desenha, é uma disposição que transforma, ela converte, digamos assim, esse problema, essa relação, em um contexto de uma espécie de apropriação por meio de arquiteturas procedimentais, e nessa maneira ela tenta, de alguma forma, escapar dessa solução tão brutal que é a solução da aceitação pura, né? O Olive Crona vai dizer assim, cara, se é uma questão de aceitação pura e eu digo não para a norma, eu não sou mais obrigado a obedecer. Nós já vamos voltar nesse ponto, né, daqui a pouquinho. Então a gente tem aqui essas características distintivas, só que veja que a gente abriu agora uma nova fronteira para um problema. A gente localizou o problema desse vazio de significação no elemento obrigacional. Por que nós nos obrigamos? Essa é a pergunta central que nós passamos a ter que responder. E agora, quando a gente vai fazer essa leitura, a gente ingressa especificamente nessa ideia linguístico-ficcional da obrigatoriedade. E ela tem uma característica muito especial, porque ela não é só um processo de significação, ela é também uma arquitetura sintática e pragmática da linguagem em sua expressão própria. A obrigatoriedade ela é colocada como um dispositivo sutil que vai permitir certas tensões e certas torções linguísticas. E essas torções vão sendo canalizadas, elas vão permitindo uma canalização e uma objetivização, um recurso, um propósito que de alguma maneira ele vai criar, digamos assim, uma espécie de, nós podemos colocar, fluxo geral de relações, desculpem, secou a garganta, um fluxo geral de relações que estão entre a psicologia, a filosofia moral, a ontologia e assim por diante. Tá, mas como é que isso vai operar? Vocês pensem, por exemplo, que o Kelsen, quando ele vai discutir na teoria geral da norma a natureza da norma, e começa a discutir na esteira disso a natureza da obrigatoriedade, ele mesmo começa a entender que existem dimensões distintas, não são níveis, mas dimensões distintas dessa obrigatoriedade. Então ele vai dizer, olha, tem o comando, né? O que o comando faz? O comando ele simplesmente cria uma tensão linguística e ele vai lá e impõe para a pessoa, ele vai lá e diz assim, ó, me dê o copo, né? Então essa característica, essa qualidade imperativa que é dada no comando, e vejam que interessante agora a maneira como ele se coloca, permite a visualização de quem concede o comando e a visualização de quem recebe o comando. Esse é um dos argumentos, inclusive, que ele vai utilizar para criar o afastamento do direito natural, né? Mas na maneira como eu enxergo quem dá o comando, e na maneira, ela é uma maneira diferente, porque vocês podem alegar, por exemplo, mas uma norma jurídica também é dada enquanto eu tenho uma visibilidade de quem me dá o comando, que é o Estado. Em termos, né? A visibilidade de quem oferece um comando é uma visibilidade pragmática, eminentemente pragmática. Eu consigo, enxergar a relação, os propósitos, e eu responderia de formas diferentes. Se eu me indispusesse a seguir o comando, as sanções teriam uma natureza diferente, se é que existiriam. Eu encontraria motivações diferentes para obedecer ou desobedecer. E por conta disso, essa maneira de atividade do comando, ela expõe mais aquele que o concede, que confere esse comando. Tem digamos assim, existe uma vontade, existe um contexto intencional claro por trás do comando. O Kelsen vai dizer assim, mas existe ali uma vontade ficcional do Estado. Sim, ficcional, e o Olive Crona insiste nisso. Se ela é ficcional, ela não existe.
Então ela é um termo que na realidade cria dúvidas. Ela é um termo que envenena o processo de leitura dessa natureza da obrigatoriedade. E por conta disso, a obrigatoriedade com que diz respeito à construção normativa, ela opera por uma medida muito mais abstrata. Ela não está operando no plano específico das relações materiais, como o próprio Olive Cronin insiste em dizer, ela opera no sentido de realidades imaginadas, né, que desculpem a contraposição de termos, realidade imaginada, mas é mais ou menos isso, né, porque eu estou tirando, extraindo esse Sein aqui, né, eu estou colocando processos imaginários e eu estou dando respostas imaginárias a processos imaginários. Eu não estou dizendo me dê o copo, eu estou dizendo assim, é proibido ou é permitido ou é obrigatório que se entregue o copo ao solicitante dentro dessa sala. Né? Então, percebam a diferença. Né? Percebam, aliás, que é até difícil colocar esse conteúdo em uma norma. Ele fica estranho. Né? Ele não seria contemplado porque ele não tem esse atributo necessário de amplidão e de abstração suficientes. Claro? Agora, dentro do contexto e dentro desse desenho, o que nós temos é uma expectativa nessa reflexão. E essa expectativa ela desenha, pelo contexto específico dessa obrigatoriedade, a possibilidade de uma leitura desse contexto especial dessa linguagem deôntica. Né? Então, basicamente, a gente tem ali um modelo representativo próprio. E agora vem a questão, tá? Eu obedeço a pessoa que vai lá e me ordena, me comanda entregar o copo. Por que eu obedeço um Estado que me determina o pagamento de impostos? Por que eu obedeço... Por que eu obedeço a norma que me impede, por exemplo, por que eu obedeço a norma, por exemplo, que me obriga a me registrar a registrar minha empresa de grande porte, como sendo a registrá-la diante do tribunal das cortes ou da corte ou das cortes que ela tenha que ou possa porventura acessar, né, para que ela permaneça lá como disponível para citações. Por que eu me obrigo a fazer isso? Né? E as respostas elas vão ser muito diferentes a depender dos conteúdos normativos dispostos. Tem normas, né, e essa é a grande questão, cujo conteúdo já solicita minha obediência, já solicita meu alinhamento. Né? Kelsen, no Teoria Pura, ele comenta, por exemplo, que existem situações peculiares em que certos poderes são inseridos no contexto de determinadas relações contratuais. Se eu entro numa relação de contrato seguro, por exemplo, na leitura dele, dentro do contrato seguro existem certos deveres e certos poderes que são concedidos, para além dos direitos e obrigações mútuos. Porque existe uma regulação do contrato seguro que é diferente em natureza dos demais contratos. E por conta desse poder de exigibilidade do sinistro, né, seria justamente aí uma relação diferente da leitura kelseniana, porque o sinistro ele já vai ser retirado de um fundo comum que é regulado pelo Estado, que é observado com mais cuidado na sua regularidade, no seu trato. Então, se eu tenho ali um poder, que é esse poder de exigir, a seguradora tem o dever de me pagar, eu já sei que essa norma, esse investimento normativo, ao gerar essa obrigatoriedade, vai me permitir, de um lado e de outro, ler essa obrigatoriedade segundo determinados anseios para um alinhamento ou não alinhamento com o seu conteúdo. Né? Agora, se eu falo, por exemplo, para um fumante que ele não pode fumar em um terminal de ônibus, quando ele pega ônibus todos os dias e é a única hora que ele tem para fumar, a indisposição dele para obedecer essa norma vai ser absoluta. Agora, se eu digo a ele que ele tem a prerrogativa de receber um auxílio governamental, é evidente que a pessoa vai ter interesse em satisfazer essas demandas e obedecer ou trabalhar a regularidade dessas normas. Se eu digo, por exemplo, se uma norma de homicídio está em carta, eu acho que a maioria das pessoas não teria dificuldade em obedecer uma norma dessas, até porque se beneficia da norma também. Então são contextos diferentes e aí entra a grande questão. Por que a obrigatoriedade opera? Eis a nossa pergunta. Cara, a resposta não vai ser encontrada no movimento linguístico ficcional, no movimento fundacional da linguagem que constrói a norma. Não tem como achar, porque vai depender do conteúdo, porque tem formas e formas de obrigatoriedade. E o que está em discussão dentro de uma construção de um sistema não é isso. O sistema ele está tentando justificar por que deve ser obedecido como um todo. E não tem como você fazer isso. Você não vai conseguir encontrar essa justificativa. Você vai conseguir dizer na coleção de argumentos e na coleção de relações que devem ser obedecidas e que insinuam obrigatoriedade, tem um sistema que as recolhe a todas e as posiciona ordenadamente. E somente porque ele ordeiramente posiciona, defende, procedimentalmente institui, é que eu posso dizer que o sistema tem uma cogência que lhe seja
própria. Mas note que cogência ou obrigatoriedade sistêmica não são termos naturais uns aos outros, ainda que nós tratemos dessa forma. Então está aqui o olho do problema. Nós queremos encontrar obrigatoriedade em sistemas e sistemas não se obrigam. Sistemas operam, sistemas funcionam. Sim, não tem como você dizer que um sistema é obrigatório cogente, não existe isso. O sistema ele é uma peça de funcionalidade. Se você vai aplicá-lo ou não, no caso de um sistema abstrato passível de aplicação em uma determinada realidade, isso é outra história, e daí você já se destaca em relação ao elemento funcionalidade do sistema, mas sim vai operacionalizar a questão do telos desse sistema. Tem uma diferença muito grande. E o ordenamento jurídico baseia-se em sistemas que não estão indicados pelas suas qualidades de telos. Eles não estão dedicados aos seus fins. Eu não tenho uma visibilidade do fim do sistema de direito. Então não adianta eu querer dizer se eu não vou dizer, por exemplo, é obrigatório seguir esse sistema. Eu vou dizer é melhor ou pior esse sistema, é melhor ou pior aquele sistema. Ele tem tais ou tais vantagens e desvantagens. A linguagem é diferente. E enquanto eu olhar para a obrigatoriedade em bloco, eu não vou conseguir uma solução para o problema. Esse foi um dos grandes problemas da primeira metade, até onde eu vejo, do século XX, que tentou transplantar o problema da obrigatoriedade para forças de significação que não lhe cabiam. Notadamente, o que nós estamos colocando em jogo aqui já se insinua. Nós temos duas situações, da causa e da inferência. O realismo escandinavo teve uma habilidade tremenda em compreender a comunicação entre esses dois campos. Se nós vamos entender que existem duas relações, é preciso compreender por que a separação das forças de significação foi feita. Sein, causa. Sollen, inferência. Veja que existe um sentido reflexivo que conjuga agora esses dois elementos. Só que o realismo escandinavo faz isso porque toda estrutura realista ela deixa de lidar com o direito em virtude da sua realidade e passa a lidar com a fronteira do direito em relação à realidade subjacente. Todo o realismo, lembrem do que eu falei para vocês lá no quesito das relações artísticas do neorrealismo e dos realismos artísticos e realismos filosóficos. O realismo ele tem como especificidade lidar com a fronteira da construção de significação e aquilo que está se projetando para essa significação. Ele não trabalha o âmago e não trabalha o que está fora, ele trabalha o limiar. A ideia do realismo é justamente essa. O realismo se institui a partir do momento em que o limiar consegue ser desfeito e passa a haver uma continuidade. E quando o Oliver Crona entra nessa discussão, ele pega esse mesmo elemento que foi colocado pelo Kelsen muito sabiamente, aliás, ele pega o mesmo argumento kelseniano, que é o do silogismo jurídico, e ele fala, a grande questão de Kelsen, a grande sacada dele foi perceber que existe uma diferença entre causa e inferência, só que ele não aplicou da forma mais adequada possível. Causa ela determina relações que têm sempre uma origem material e vão levar uma consequência. A inferência não. O problema lógico ele é o problema das premissas e das conclusões. São relações completamente diferentes. E nós vamos ter que trabalhar com inferências dentro das condições ficcionais. Quando a gente sai dessa esfera, a gente vai começar a perceber a relação de causa e consequência. Mas qual é a diferença de um para o outro? O Oliver Crona ele tem a sensibilidade de dizer a questão é que a norma, muito embora seja colocada de maneira ficcional e trabalhe com inferências, gera consequências. Porque a norma é ação. A linguagem é ação. Quer você queira, quer não, ela é uma maneira de agir no mundo. Ela vai gerar consequências. Só que você está trabalhando com planos distintos. E em cada momento da discussão é necessário visitar um desses planos, esvaziando de significados e operacionalizando, chacoalhando esses significados, mas respeitando as fronteiras daquilo que você deixou para trás. Então, se eu falar sobre consequências normativas, eu não vou falar sobre encadeamento inferencial normativo. Se eu falar sobre encadeamento inferencial, eu vou deixar um pouco de lado causas e consequências. Vai haver pontos em que esses elementos vão entrar em contato, porque eles vão gerar ruído uns nos outros. E é exatamente esse o ponto que tem que ser levado em consideração. É isso que está sendo levado em consideração, aliás, quando a gente tira esse modelo obrigacional das relações sistêmicas e joga esses modelos de todas as relações estruturais para dentro do contexto específico da discussão da obrigatoriedade, da discussão do contexto de obrigatoriedade nessas normas. Que a gente já começa agora a discutir o problema no seu vínculo mais fundamental. Como é que a linguagem sustenta essa obrigatoriedade? Então aqui nós temos elementos de justificação. Fundamentos morais, impactos sociais e condutas individuais, eles são, como eu disse antes, colocados pelo Kelsen como afastados de uma discussão metodológica, mas ao mesmo tempo são convidados a participar como fundamentos. Tem um problema central aqui, tem um problema que é derivado dessa raiz desse modelo anterior, que é o seguinte. Quando a gente fala sobre a possibilidade de constituição desses regramentos,
independentemente dos fundamentos que empregamos. O modelo de obrigatoriedade, eu costumo dizer sempre, ele divide o mundo inteiro em dois planos, o plano da obediência e o plano da desobediência. Tá? Então esse é o primeiro ponto. Então não importa qual é o fundamento que você vai utilizar para a sustentabilidade dessa obrigatoriedade ou não. No final das contas, tudo se resume só a uma escolha, ou obedece ou desobedece. Ah, eu desobedeci por isso, eu obedeci por isso. Isso não entra em questão. Pelo olhar da regra, não faz diferença por que você desobedeceu ou não. Não faz diferença se a regra era injusta ou injusta. Ela estava lá, você desobedeceu e acabou-se. E existe uma consequência ou existe uma sanção para isso. Tá? Uma consequência, a gente vai falando de regras que são posicionadas dentro, se a gente estiver falando do anancásico, né, como diria o von Wright, e no sentido específico das normas jurídicas, existe aí, evidentemente, um resultado inferencial, um resultado ficcional colocado. É portanto, um produto. Veja, não adianta eu querer alegar que fundamentos morais estabelecem a possibilidade de obrigatoriedade de uma regra. Né? Primeiro, porque eu posso também considerar, se eu quiser, não é necessariamente assim, talvez não seja a forma mais adequada possível, mas eu posso trabalhar os fundamentos morais como regramentos, nada me impede. Né? E aí eu vou ter que desdobrar a justificativa que eu utilizei no âmbito jurídico para o âmbito moral. E aí eu vou cair num problema, né? E é por isso que essa pergunta acaba sendo tão relevante. Por que tem questões jurídicas que não são morais e vice-versa? Né? O problema não é esse. É natural que haja. É perfeitamente correto que haja. O problema é por que eu olho a ambos os terrenos como se fossem deônticos e por que eu quero tratar o âmbito moral como se ele fosse também deôntico de certa maneira. É por isso que eu tenho essa contradição, porque eu entendo que se eu alojei comportamentos em estruturas deônticas, as estruturas têm que ter continuidade. E não é bem assim que funciona. Né? Esse alojamento deôntico talvez não seja o mais apropriado, até porque as escolhas e decisões morais, elas dizem mais respeito em relação ao vínculo de um indivíduo em relação à sua comunidade e menos respeito àquilo que pode ser colocado como obrigatório. Veja, são coisas completamente diferentes. Ninguém me obriga moralmente. As pessoas não me obrigam moralmente. Não no sentido que elas me obrigam juridicamente, pelo menos. Ah, é claro, as sanções são diferentes. Não, não se trata disso. Isso é a discussão que o jurista faz. O problema não é a sanção, o problema é como se dá a formação de regramentos ou dispositivos comportamentais em um campo ou outro. Por isso eu digo que talvez regramentos não sejam a melhor leitura para fundamentos morais. Se eu me comporto moralmente, por exemplo, não minto, não há nada no direito que me impeça de mentir, exceto em situações pontuais, né? Que aí vão envolver fraude, fraude processual, né? Dolo no caso de contratos, né? São situações pontuais, mas nada me impede de mentir. Eu posso mentir para uma pessoa, posso mentir a minha idade, se não for, por exemplo, numa ação judicial. Eu posso contar, aspas, mentirinhas brancas, né, como as pessoas dizem. Moralmente, não. Por quê? Moralmente, está estabelecido que falar a verdade é sempre a melhor saída possível e que é mais condigna. Mas tem mais nisso. Se eu não minto juridicamente em situações específicas é por medo da sanção. Se eu não minto moralmente é porque a minha consciência pesa sobre mim. O próprio Kelsen fala, o tribunal de sua consciência julgará as suas questões morais. Eu não diria que há um tribunal da consciência, mas existe um travamento comportamental. Essa culpa, essa falta de consciência, ela não age depois que você fez. Ela vem antes, durante e depois se impondo sobre você. Ela torna mais difícil o processo de você romper o valor moral e torna mais fácil confessar quando você rompe. Enfim, né? Então eu não vou entrar em detalhes aqui, mas eis aí a questão. Essa transição, que é uma transição em campos para outros campos de significação, ela só acaba sendo um grande problema quando eu quero uniformizar esses campos. Eles não são uniformes. Né? O comportamento ele não é enraizado pura e simplesmente em dispositivos regradores. Não é. A regra ela é uma dimensão possível. Né? O impacto social. Mas o impacto social pode determinar. Então eu posso partir aqui para linhas consequencialistas, se eu quiser, ou posso partir para explorações de certos pós-positivismos, ou posso partir para a questão de objetivos finalísticos da norma, então posso partir aqui para teorias finalísticas. Cara, eu posso falar do jeito que eu quiser. O impacto social que eu tenho, ele também segue regramentos distintos e ele também vai ser uma escusa, até porque a maneira como eu trabalho os dispositivos normativos ela não gera impacto social irremediável e destrutivo, às vezes, mas nem sempre. Na maioria das vezes ela vai determinar uma escolha política, as comunidades vão continuar existindo, com certas perdas, com certos ganhos, mas vão continuar existindo, elas vão ser redesenhadas pelas normas, elas não vão ser reestruturadas e destruídas pelas normas. Né?
A norma não salve, a norma não redime, ela não salva e ela não destrói. A norma ela arquiteta e dirige, ela conduz. Né? Condutas individuais. Ah, mas veja, eu posso fazer a justificação dessas normas sobre a regulamentação de condutas individuais. Sério que você acha que a norma vai regular a conduta individual? Ela regula mais um espaço, desculpe, do que uma conduta individual. Eu posso dizer, por exemplo, ao Rafael, enquanto ele trabalha para a universidade, ele tem que seguir o regramento de conduta da universidade? Né? Sim, tenho. Mas o que me impede de, entre quatro paredes, desrespeitar essas condutas? Olha, o Rafael ele tem que ter uma conduta rígida, ele tem que ter uma conduta respeitosa socialmente. Né? Ok, então você está regulando basicamente espaços, notadamente os espaços em que eu represento a universidade. Mas se eu pisar na bola e ninguém souber? Né? Ele está regulando o espaço da universidade, está regulando a atividade da universidade, a fisionomia do professor da universidade. Ele não está regulando a minha vida ou a minha conduta. Isso, lógico, é uma consequência? Claro que é, mas o alvo não é a minha conduta, o alvo é o espaço e a fisionomia, a estrutura e a organização do espaço. Então tem diferença aí, né? Enfim, o fato é que você tem essa dificuldade, vai ser muito difícil criar esses elementos justificadores. Nesse âmbito específico, o que nós temos, portanto, é uma redução dessas estruturas às regras que nós seguimos ou não. E aí vem a bendita da pergunta: se nenhum fundamento de conteúdo justifica, se não existem justificativas possíveis nesse sentido, por que raios eu obedeço? Né? Então agora vamos voltar um passo atrás e vamos parar para pensar no seguinte. Talvez a questão não seja nem a obediência, talvez a questão seja se perguntar primeiro: será que eu sou capaz de obedecer? Veja, o Wittgenstein, quando ele discute lá nos parágrafos 198, 201, né, nos subsequentes, dizem lá os pesquisadores mais tradicionais que ele vai responder lá no 265 os dilemas, né, ainda que existam controvérsias, e é sobre essas controvérsias que eu quero trabalhar agora, ele vai colocar um paradoxo que é o paradoxo de regras. O paradoxo de regras basicamente diz o seguinte para nós: todas as vezes que eu me disponho a obedecer uma regra, para mim é também impossível obedecer a regra. Agora pense, a regra foi posta, ela transformou todas as tuas condições, todas as tuas condições comportamentais em obediência e desobediência, e daí quando você obedece, você entende que é impossível obedecer a regra, e quando você desobedece, portanto, por consequência, também é impossível desobedecer a regra. Olha o caos gerado. Quem vai discutir esse assunto mais aprofundadamente é o Saul Kripke, que ele vai justamente recuperar isso, e ele vai começar a debater o assunto dizendo o seguinte: eu posso dizer de fato que o paradoxo de regras, que foi muito bem colocado pelo Wittgenstein, ele não me permite uma solução clara. Né? Isso aqui envolve, nesse sentido, uma série de questões que estão muito ligadas, muito profundamente ligadas à interpretação que eu faço da regra e à linguagem privada. Por que essa colocação é tão importante? Pelo seguinte: se eu determino uma regra, se eu dou uma regra para a pessoa seguir, a primeira pergunta que essa pessoa vai se fazer é: será que eu estou realmente interpretando da forma certa essa regra? O Kripke ele vai dizer assim, ó, suponha, por exemplo, que uma pessoa nunca somou números para além de 57, nunca números grandezas maiores do que 57. Né? Aí eu peço para a pessoa somar lá 68 mais 5. Né? Ela nunca somou. E se ela nunca somou, qual é a reação que ela vai ter imediata? Ela vai pegar os esquemas de soma que ela sempre usou e vai aplicar ali também e está resolvido o problema. Só que daí o Kripke fala assim, vamos supor, como ela nunca teve experiência somando mais de 57, né? Números maiores que 57, eu posso alegar, olha, está errado, porque 68, que é um número maior que 57, muda a regra da soma. Soma agora não significa para além de 57 que você achava que soma significava. Agora, na realidade, a resposta é 5. Então, quer dizer, se você vai somar 68 mais 5, você anula o número que é maior do que 57 e põe o outro número que é menor. Se tiverem dois números maiores, não tem como somar, impossível. Por exemplo, né? Ele vai dizer assim, eu posso levantar esse argumento, né? Porque se eu não consigo explicar por que uma pessoa se sente obrigada a seguir determinadas regras, eu posso seguir esse exemplo. Isso é chamado de argumento cético, né, do paradoxo de regras. E tem uma solução também que é chamada de solução cética, que é a seguinte: eu posso dizer simplesmente, muito embora uma pessoa vá somar 68 mais 5, ela possa me dizer 5, todo mundo vai dizer para ela que está errado, que 68 mais 5 vai dar 73, por favor, que eu não tenha errado a conta agora, né? 68, 70, 73, né? Então 68 mais 5, 73. Né? E aí, que essa soma seja realizada, já é uma situação que envolve certa continuidade daquela regra anterior. Mas onde é que está essa continuidade? Ela não se encontra na própria pessoa em sua cognição, mas ela se encontra no entorno, na objetivização das interpretações. Veja que não é objetividade, mas objetivização das interpretações.
E aí ele fala, isso é uma solução possível para esse paradoxo, né? Tem gente que discorda, né? Tem uma linha que é chamada de linha da resolução da resposta direta ao paradoxo. Vai dizer, não é assim que funciona, não se trata dessa objetivização. Na verdade, a questão da resposta direta é que você não sabe de fato se você tem ou não a interpretação correta, né? Você simplesmente aplica a mesma regra e na aplicação da mesma regra você parte do pressuposto de que é assim, né? Não há porquê, a não ser que você tenha um dispositivo, algo que deflagre a tua possibilidade de questionar o significado de mais, de soma, nesse universo novo, não há por que você não presumir que vai continuar, né? Você só vai quebrar a continuidade quando for corrigido, né? Então, assim, na verdade, se a gente parar para pensar nesse sentido, a gente tem duas respostas que são muito difíceis, ainda muito rústicas, no sentido de por que eu obedeço uma regra. Eu posso aplicar isso imediatamente à questão estrutural jurídica. Por que eu sigo as regras que eu sigo? Por que eu sigo regras que não foram feitas pelo exato governante que está no governo, como colocava lá o Hart, né? Por que eu sigo as regras que eu sigo? E isso independe, em geral, do conteúdo dessas regras. O que acontece nesse processo? É uma questão de aceitação social? Volto ao argumento notável do Olive Crona. Se eu for aplicar esse elemento diretamente ao direito e falar sobre aceitação, então se eu não quiser mais aceitar as normas jurídicas, elas param de valer. E não é esse o caso, né? Não é essa a circunstância. Então tem algo mais que talvez pudesse ser inclusive aplicado a esse problema do paradoxo de regras, né? O que acontece afinal das contas, então? Onde é que está a raiz dessa obediência? Onde é que está o fundamento disso tudo? E aí entra a grande questão. O que a gente tem que levar em consideração no problema, no paradoxo Wittgensteiniano, aqui eu já estou sendo bem licencioso, tá? Então não levem muito em conta para uma leitura de Wittgenstein, que eu vou dizer agora, mas ela é basicamente uma construção em cima do Wittgenstein. O que a gente tem que levar em consideração é que existem universos ou campos de linguagem que me permitem, né, ou vão incentivar reflexões mais abertas e campos que permitem uma construção de sentido que designa o encerramento dessas ordens linguísticas. Em que medida? Se eu for pegar, por exemplo, o cálculo matemático, ele segue uma rotina que remove a possibilidade desse ceticismo e que não está operacionalizando a rigor o valor de face da resposta. A questão não é saber quanto dá 68 mais 5. A questão é entender que a proposição está dispondo da relação e está colocando a relação. Então, mas eu posso discutir o que significa somar. Veja, você pode discutir o que significa somar, mas a questão é que quando você fala em soma, o acionamento que é feito na tua mente não é o acionamento puro e simples da conexão e da resposta. Como o próprio Wittgenstein coloca, o que é acionado é o raciocínio em questão, né? É você transpor a barreira limitante das unidades e jogar com os números de modo a conseguir constituir com eles um resultado que diga respeito ao procedimento. O resultado importa menos, o que importa é o caminho seguido. O que importa é que o caminho seguido, em sua repetição, oferece respostas objetivas. A questão não é a objetividade da resposta em si. Então, esse é um campo em que, por conta das estruturas estabelecidas, inclusive o pessoal da resposta direta vai colocar isso, seria muito difícil você conseguir qualquer resposta se você, por exemplo, considerasse não o procedimento, mas considerasse a natureza do próprio número, se você entrasse nessas considerações, né? Porque aí você já começa, o número é concreto, ele é abstrato, tem um número de objetos diante de você, é por isso que existe um número, de onde ele vem, de onde ele não vem. Porque aí as suas respostas já ficam mais difíceis porque elas começam a engessar os procedimentos, né? Eu já vou começar a ter uma tendência a trabalhar com inteiros, eu vou ter tendência a trabalhar com certas equações, vou ter que eliminar certas relações que eu não considero possíveis no mundo concreto, ou vou ter mais dificuldade para lidar com elas. E na realidade o que está em jogo é o sistema de relações, veja, justamente é um sistema de relações. E enquanto tal, esse sistema ele vai se repetindo. Então, o fundamento dele está justamente na possibilidade da retomada dessas relações, da subversão dessas relações e da criação de novas possibilidades com base nessas relações. Então, a especulação ela é devida, desde que ela siga determinados movimentos e se permita uma transformação autônoma desses movimentos
com a projeção de uns sobre outros. Então, novas iterações equacionais, enfim, né? Novas torções relacionais, de repente novas perspectivas sendo aplicados mais ou menos nos mesmos campos. Você precisa ter uma constante dentro desse contexto, né? E veja, aqui, quando a gente transpõe esses elementos para dentro de um campo mais humanístico, para dentro de um campo que diz respeito às estruturas comportamentais, nós começamos a criar um outro problema, porque o comportamento nos permite, de fato, uma reflexão mais ampla. Ele nos permite uma qualidade representativa e um jogo especulativo mais amplo. E aí começa agora uma nova estrutura, um novo jogo estratégico, que é justamente o de saber qual é a conformação sistêmica que está aparecendo aos poucos para nós aí. E aí a gente começa a chegar dentro de um contexto específico. No caso do direito, uma das primeiras respostas que a gente obtém é a norma hipotética fundamental. Veja, eu acho fantástico esse nome, norma hipotética fundamental. Ela é levantada como uma hipótese entre muitas, né? E justamente por ser, né, fundamento, Grund, fundamento, aquilo que enraiza a norma em realidades externas e internas do direito, o seu levantamento enquanto hipótese já mostra, ela é representativa e pode ser descartada. Então a maneira de lidar com a potencial obediência é essa, dentro de um jogo. Se partirmos do pressuposto de que os comandos dados, ou perdão, os dispositivos colocados imperativamente devem ser seguidos, como nós damos procedimento ao desenho geral deles. E aí já não se trata mais de eu poder obedecer ou desobedecer e de, quando confrontado com obediência entender que é impossível vincular as ações à própria constituição normativa. Como o próprio Olive Crona fala, e veja que existe um duplo sentido aqui, ele vai dizer, são questões imaginárias vinculadas a regras imaginárias. Por que ele está dizendo isso? Porque não se trata da relação material e da capacidade de obediência material. Trata-se do cumprimento de requisitos mínimos para que se considere a obediência. E esses requisitos mínimos são coletados e produzidos dentro de um contexto imaginário. Tá? Então, assim, a hipótese que é levantada dentro da construção dessa norma hipotética fundamental, ela declara também um contexto representativo fundamental, se assim preferir. E do outro lado, esse contexto representativo vai ser chamado, vai ser puxado com uma redução, e essa redução vai ter o seu confronto com essa regra. Tá? Isso serve basicamente para que a gente tenha caminhos, percursos estruturais cognitivos que nos permitam uma fluência mais clara no que diz respeito à operacionalidade e funcionalidade de um sistema de justificações, que a rigor vão encontrar dentro dessa falseabilidade possível movimentos estruturantes que vão organizando aquilo que nós entendemos como a nossa experiência jurídica. Aí eu consigo efetivamente determinar sistemas e modelos de obrigatoriedade e fundações da obrigatoriedade distintas, porque quando eu levanto essa hipótese universal, olha, e a hipótese universal é todo dispositivo apresentado deverá ser obedecido e a obediência vai ser determinada segundo essas cadeias representativas, aí eu consigo efetivamente determinar não especificamente que conduta está sendo regulada, mas que contexto representativo eu estou construindo. Eu não estou basicamente regulando elementos materiais. Então agora eu volto para a questão do regramento Wittgensteiniano. Ali o paradoxo faz muito sentido, na verdade, porque ali ele está dizendo respeito à possibilidade de eu responder imediatamente a algum direcionamento que está sendo dado por aquele pedaço, por aquele mecanismo de linguagem. E ele está dizendo é impossível, eu não tenho como fazer esse encaixe de fato. Ou eu imagino a conduta, ou imagino o processo que eu sigo e encaixo nessa outra relação representativa imaginária, eu não consigo. Só que aqui é perfeitamente possível fazer isso, porque aqui eu estou trabalhando justamente o fundamento sintagmático das grandes relações comportamentais e morais. Né? Assim, a minha organização nos âmbitos específicos de cogência e obrigatoriedade envolvem num sentido mais fundante, toda uma série de dinâmicas que vão me permitir tentar garantir o que significa esse elo, esse laço. E vejam agora que nós estamos relendo essas mesmas estruturas. Por que eu falei que elas eram cediças antes? Porque quando eu falo sobre a produção constitucional, quando eu falo sobre um poder constituinte, sobre uma produção constitucional, eu estou falando sobre cenários imaginados, representados. Quando eu falo sobre uma partição de poderes, eu também falo sobre cenários imaginados com regramentos que vão deslocar a atividade judicativa, a atividade legislativa, a atividade executória para campos que se comunicam, mas que têm canais de comunicação e canais de reforço e canais de retração. Assim o fenômeno da obediência começa a florescer. Certo? O
O fenômeno da obediência ele vai florescer porque ele vai conjugar uma série de níveis cognitivos distintos. Como assim? O fenômeno da obediência surge, por exemplo, olha, eu tenho uma norma que me proíbe de cometer homicídio. Tá, essa norma, para mim, é uma norma inócua. Eu não pretendia, nunca pretendi cometer um homicídio. Então, para mim, a minha relação de obrigatoriedade com essa norma, para mim, é praticamente inexistente. Eu não me sinto obrigado a segui-la. Para mim já existe como contexto fundamental e específico o olhar sobre o outro e a impossibilidade de imaginar lesão ou dano ao outro para que essa norma seja acionada e seja restringida. Então, assim, a obediência dela ela vai atacar um outro campo de pessoas que entendem que o homicídio é um mecanismo viável para a obtenção de resultados, que colocam o homicídio dentro desse cálculo. Mas grupos de pessoas, portanto, que não estão tão vinculadas ou que se vinculam de uma maneira distinta a esse processo de alteridade. Ali sim nós vamos pensar nesse critério de obediência. E mesmo assim, é tão curioso isso porque justamente a gente só vai ver, evidentemente, os casos em que o homicídio floresce, em que o homicídio aparece. Nessa situação, na realidade, o medo da sanção ele vai ser sopesado, em muitas ocasiões, com a possibilidade de ganhos, né? Como a gente tem, por exemplo, o notável caso do herdeiro que foi lá e matou o próprio avô para ficar com a herança. Então a gente tem ali um certo movimento cognitivo, um certo movimento de significação próprio, né? Que vai determinar estruturas lógicas como tendo mais densidade do que estruturas significantes ou linguísticas, por exemplo, ou até mesmo estruturas éticas e, portanto, transcendentais, né? E aí a gente vai vendo que, a depender do encaixe, aqui tomando justamente o pensamento russeliano sobre o assunto, a depender do encaixe, meu olhar sobre essa obrigatoriedade vai ser diferente. Aqui entra justamente o âmbito da linguagem privada da minha própria capacidade de interpretação, mas ao mesmo tempo o dispositivo é muito claro a respeito. Não interessando o olhar que você lance, como você compreende essa obrigatoriedade, existe uma sanção caso você transgrida aquele movimento de conteúdo. Percebe? Então aí que está o jogo. Não importa o lugar da onde eu venha, todos esses jogos eles são homogeneizados e objetivizados dentro desse contexto, né? Eu tenho aqui na realidade justamente uma separação bastante sólida entre caracterizações de conteúdo e situacionais. E aí me parece justamente que retornar ao argumento de que em muitas ocasiões a regra está mais regulando o espaço do que o próprio indivíduo, isso é fundamental. Ela talvez não esteja tão preocupada com o seu próprio conteúdo, mas esteja mais preocupada com as circunstâncias que levam ao desafogar de certos conteúdos, né? Por exemplo, a proibição, a criminalização de procedimentos abortivos. Talvez a preocupação não seja com o procedimento abortivo em si, mas com o contexto das relações de procedimento abortivo. A discussão tem se tornado cada vez mais incisiva nesse ponto por conta da possibilidade de lesão à saúde e ao corpo da mulher. Lógico, eu posso fazer uma afirmação de conteúdo central, dizer, olha, basicamente estou tirando uma vida, batendo essa tecla sempre. E ainda assim ela se torna uma discussão situacional, porque depende da acoplagem de domínio de conhecimento que você vai fazer para dizer se realmente há ou não há uma lesão à vida. E as discussões elas são sempre discussões que cercam o conteúdo, mas que não atacam o conteúdo em si por si, certo? Então um pouco da questão que está sendo colocada nesse sentido é que o processo imaginário, por esvaziar de significação, por esvaziar de força significante o próprio elemento, necessariamente opera por acoplagens, né? Existe, evidentemente, também, lógico, resguardada essa esfera, existe também a possibilidade de você pensar na resposta automática dada diante de determinados dispositivos regradores que são oficializados ou apresentados, né? Não é tanto uma questão para normas de caráter complexo, que exigem, por exemplo, a reflexão para a instrução de seus conteúdos, mas ela envolve, nesse sentido, a própria automação de determinadas. Por exemplo, eu sei que eu tenho que pagar por coisas que eu compro. Existem movimentos que são praticamente automáticos, questões que são praticamente automáticas, né? Por exemplo, esse universo de oferta de contraprestação, em situações que são mais materializadas e pontuais, eles são automáticos. Como eu coloquei na sessão passada, olhar a placa de par e parar. Aí você não envolve necessariamente um processo lógico, um processo de reflexão cognitiva mais imediata, mas ele é quase que um instrumento imediato, um gatilho que aparece, né? É muito difícil encontrar isso dentro de uma estrutura jurídica, porque ela é mais complexa do que esse regramento imediato, né? Mas o respeito à autoridade, por exemplo, ele é instrumental nesse sentido, né? Ele acaba aparecendo e, nesse sentido, ele também envolve aqui uma resposta automática. Então, ele hierarquiza e estabelece na hierarquização a possibilidade de oferta desse dispositivo, né? A ideia de alteridade de reação, oferecer aqui o exemplo do homicídio, tem tantos outros, a possibilidade de lesão corporal, a ideia de você o não cometimento de fraudes, respeitabilidade contratual, boa-fé no adimplemento de contratos e por aí vai. Tem um monte de relações que poderiam ser observadas dessa forma, né?
E por fim a gente fala um pouco das normas sem efetividade. Por que elas são sem... E veja que eu não falei eficácia, eu falei efetividade. Né? Por que elas são sem efetividade? Justamente porque todos os mecanismos sociais, os mecanismos individuais, os mecanismos cognitivos oferecem um caminho contrário para essas normas. Elas oferecem um percurso que a rigor é, é, não tem acolhimento dentro da estrutura e do desenho normativo que está sendo oferecido. Né? Veja, o grande ponto disso tudo é que ele oferece uma dificuldade no sentido específico de certas categorizações jurídicas. Porque justamente o processo de esvaziamento de significação ele também nos impõe sobre os ombros, e por conta desse distanciamento, evidentemente, das relações materiais em relação às estruturas jurídicas, ele impõe sobre os nossos ombros a necessidade de operacionalização e criação de um modelo que eu diria o seguinte, ele especifica, por assim dizer, uma responsabilidade decisora que não envolve necessariamente o julgamento de um caso no contencioso, mas que envolve a possibilidade de qualificação jurídica de determinadas situações. Pego aqui o caso Hertz versus Bélgica, né? Foi um caso da Corte de Direitos Humanos da União Europeia. O Hertz ele basicamente foi preso por... Ele acabou sendo preso por conta de uma perturbação social que ele criou, o vício que ele tinha em heroína, e ele acabou preso por isso, né? E aí ele fala, olha, eu não sou na realidade, e isso é o mais interessante do caso, ele fala, eu não sou... eu não cometi um crime, eu não sou um criminoso, eu sou viciado em heroína. As coisas que acontecem às vezes, que não são tão graves, pelo menos até ali não tinham sido assim tão graves, né? Tinham sido de vez em quando uma discussão, gritaria na rua, alguma coisa do gênero, elas advêm especificamente do meu vício. Eu tenho que ser tratado como uma pessoa adoecida, não como uma pessoa que comete crimes. Então não quero ficar preso, eu quero tratamento, eu quero ser internado e quero tratamento. E daí eles tentaram passar para uma casa de saúde do Estado, uma casa de recuperação, né? Só que ele pediu para passar por uma casa de recuperação que ficasse próxima ali na cidade dele, para ele poder ser visitado pela avó e pela esposa. Só que não tinha vaga ali, né? O lugar já estava sendo construído, faltou vaga, mesmo com as vagas excedentes sendo construídas e organizadas, ainda assim tinha uma fila tão grande que ele não teria vaga para ele. E ele daí ofereceram em outra cidade, falou, olha, mas na verdade o problema é que eu vou ficar longe da minha família, e o próprio psicólogo que estava atendendo o caso, ele falou, olha, não, se você afastar da família é pior, né? Porque aí atrapalha você. Na realidade, o tratamento pode se tornar inócuo, porque daí quando ele volta, os pontos de acionamento do vício estão presentes, ele não lidou com esses pontos, daí pode ser que. Termina que no final das contas, por não ter vaga, ele foi ficando, o psicólogo deu um parecer, um laudo, determinando que ele deveria de fato ser transferido para essa casa, que deveria abrir vaga para ele. De todo modo, o juiz de primeira instância ordenou a abertura da vaga. E essa casa, como essa casa de recuperação era uma casa de recuperação do governo, né, ela estava submetida ao poder executivo, entrou justamente em jogo, em cena, a questão da tripartição de poderes, e o diretor da casa falou, olha, vocês não têm ingerência, na realidade isso aqui é uma questão da decisão do executivo, vocês não têm que se meter, né? E todas as vezes que vocês se metem, vocês atrasam uma fila de pessoas que regularmente foram inscritas para fazer o tratamento e não podem. E aí eles apelaram da decisão, perderam, só que daí foi feito, perdão, ganharam, daí foi feita uma apelação foi feita uma última apelação pelo Hertz mesmo para a Corte de Direitos Humanos da União Europeia, pedindo que fosse garantido o direito para ele. Né? E aí o julgamento enveredou, principalmente, e daí aconteceu um monte de coisa nesse meio tempo. Né? Enquanto o Hertz não foi para essa casa, ele ficou fazendo tratamento ambulatorial, ele ficou na enfermaria da prisão recebendo o tratamento. Lógico que o tratamento foi bem mais precário. Quando saiu a segunda decisão, o Aerts, no meio do caminho, eles já decidiram falar, olha, na verdade, ele poderia inclusive ser libertado, né? Não faz diferença. E quando chegou na Corte Interamericana, quando chegou na Corte de Direitos Humanos, e ela decidiu por manter o Aerts na prisão, passou mais um tempo e o psicólogo falou, olha, agora já não faz mais diferença também, porque ele já passou pelo tratamento, já está tudo ok com ele, e ele pode ser libertado, ele já tem condições de viver. Ele foi libertado, só que o que aconteceu? O tratamento tinha sido tão precário que por conta disso, e essa é a tragédia da coisa, ele voltou ao vício, e quando ele retornou ao vício, ele teve uma briga muito grande com a esposa dele, e dessa vez ele pegou um machado que ele tinha em casa e atacou a esposa.
E assim, então ela teve que fugir, ela ficou ferida, bem ferida. Ele atacou com um machado, acho que se não me engano foi na cabeça da moça, ela ficou bastante ferida, conseguiu escapar, mas foi basicamente ele tentou cometer homicídio, foi preso de novo agora. Né? E aí agora na segunda prisão dele, o juiz de primeira instância falou: olha, agora você vai ficar na cadeia mesmo, para mim, ó, você já foi preso uma vez por conta de perturbação, agora o crime foi mais grave, eu não vou deixar você sair, não é uma questão de tratamento, eu acho que não há condições de você, eu penso que não há condições de você voltar para a sociedade, e é isso, acabou, você tem que ficar preso mesmo, porque agora o crime tem uma gravidade muito maior. Né? E o casamento dele, evidentemente, acabou, enfim, tem uma série de questões. Aí vem a grande questão. Lá atrás, ele poderia ter sido considerado como alguém que precisava depender de tratamento. Não foi. O próprio psicólogo falou: olha, muito embora o tratamento tenha sido precário, ele está bem agora, ele pode sair, não há mais por que mantê-lo, porque ele já se livrou do vício. Só que se ele tivesse tido um tratamento em que ele pudesse receber visitas e tivesse tido condições de ter um espaço, uma dimensão de discussão, um espaço, uma dimensão de socialização mais adequada, talvez ele não tivesse recaído no vício dele. Então pode ter sido um problema de precariedade do tratamento. Agora é sempre difícil de saber, né? O fato é que lá no começo a classificação desse indivíduo e a representação que é feita dele para dentro do universo jurídico, ela é dúbia. Será que ele é alguém que merece tratamento? Será que ele é um sujeito que precisa ficar preso? Em que medida até as representações dessas medidas também são esquematizadas e reestruturadas dentro da arquitetura jurídica. Né? Então, assim, o que acontece nesse sentido é que nós começamos a nos perguntar, dentro da estrutura do direito, como é que nós fazemos, como é que nós requisitamos cognitivamente as propriedades internas de uma situação para poder estabelecer essa situação e desenhar esse universo imaginário que vai estar encaixado imediatamente no apelo normativo que está sendo posto. Veja que nessa situação a gente tinha as duas medidas. Ah, mas o laudo deveria resolver. Não, o laudo foi apresentado e, apesar de ter sido apresentado em favor dessa remoção do indivíduo, o Estado falou: olha, por uma questão procedimental, eu não tenho como removê-lo. E acabou-se, ele vai ter que ficar ali. E não existe, ao mesmo tempo, uma ansiedade em levar esse tratamento para esse indivíduo ali, naquele espaço. Ao mesmo tempo, não existe uma necessidade, uma preocupação em ampliar esse espaço de tratamento. De modo que a obrigatoriedade do tratamento, a cogência do tratamento pelo Estado também fica nessa zona de obscuridade. Né? Então aí vocês têm mais ou menos a caracterização desse problema. Veja, esse é só o começo da discussão, tá? Mas agora a gente está girando a nossa discussão em torno desse tema da obrigatoriedade. Eu vou voltar a isso ainda na próxima sessão, criar alguns pontos de esclarecimento. Ainda tem muito assunto pela frente, só que eu vou fechar agora, porque eu já estourei total o meu tempo aqui. Beleza, pessoal? Fico por aqui, conversamos mais tarde no nosso horário de debate. E espero que essa aulinha ajude. Beleza, pessoal? É isso aí. Cuidem-se, por favor. Deus abençoe a todos aí. Um grande abraço. Até mais.